sejam bem-vindos a mais uma receita nessa viagem gastronômica pelo Brasil. Eu sou Luiz, professor de gastronomia, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o tão e o famoso cuscuz nordestino. O cuscuz nordestino ele é feito a partir de um flocão de milho. Ele é uma farinha flocada, na verdade. Para ser feito o cuscuz nordestino, a gente precisa de uma panela chamada cuscuzeira. A maioria da casa dos nordestinos, 90% dos nordestinos tem essa panela. Ela consiste numa panela, né, num recipiente, onde eu coloco água. Essa peneira, onde o vapor vai subir, eu coloco o cuscuz, a farinha, a massa do cuscuz, eu tampo e deixo ele agir. Deixo o vapor cozinhar o flocão. Aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é hidratar essa farinha, esse flocão de milho. Como eu hidrato? Eu gosto de hidratar com a minha mão. Eu consigo ir colocando água aos poucos e de uma forma bem uniforme. Então vocês podem jogar a água. Isso daqui vai depender muito de cada farinha. Ela tem uma alteração de uma farinha para outra, ela pede mais água. Tem gente que gosta dele mais hidratado, tem gente que gosta de menos hidratado. Eu vou passando água e vou mexendo com a mão. Quando eu tiver uma consistência de areia de praia, aquela areia que ela é úmida, mas ela não é molhada, isso é a consistência que eu quero para o meu flocão, para o cuscuz. Aqui está quase. Esse cuscuz, essa farinha, não precisa deixar hidratando muito tempo, não precisa... Aqui falta só um pouquinho. Não precisa deixar ele de molho. Eu só preciso hidratar ele o ponto certo. Aqui já cheguei no ponto. Como eu disse, é uma consistência de areia de praia, mais ou menos. Uma terra molhada, mas não posso encharcar isso daqui. Se eu encharco, ela vai grudar, vai ficar com uma consistência não muito legal. Então aqui, ó, isso aqui é o ponto, uma farofinha. Agora, o que eu preciso fazer? Primeiro, antes de qualquer coisa, eu preciso colocar água no recipiente da cuscuzeira. Então, aqui eu coloco a água e vou colocar a peneirinha. Colocada a peneira, eu vou começar a colocar essa farinha hidratada. Porém, eu não posso pilar ele, eu não posso pressionar. Eu só tenho que colocar aos poucos e arrumando. Nesse caso, a gente vai rechear ele com um pouco de queijo. Então eu posso colocar um pouco do flocão hidratado. Olha, eu não pressiono, eu só arrumo com a mão. Agora a gente pode colocar queijo. Se você é da região do Nordeste e tem o queijo coalho mais fácil, pode ser o queijo manteiga. De Minas tem o queijo da canastra, tem o queijo... Pode usar o queijo que vocês tiverem. Aqui eu estou usando mussarela. Agora, coloco o resto da farinha. Lembrando que eu não posso pressionar essa farinha. Eu tenho que deixar espaço para o vapor de água que vai estar lá embaixo subir e cozinhar esse flocão. Aqui já deu o suficiente, eu vou só ajeitar ele aqui. Agora a gente tampa e leva para o fogo. Aqui a água vai começar a aquecer, ela vai começar a evaporar e ela subindo, esse vapor de água vai cozinhar todos os flocos. Quando chegar no ponto, eu vou abrir e mostrar para vocês identificarem qual que é o ponto do cuscuz e finalizar o prato. Para servir esse cuscuz, a gente vai fazer um molho vermelho de carne seca com calabresa. Então aqui eu só vou ajeitar o lugar, daí a gente já volta para finalizar esse molho. Bom, então para acompanhar nosso cuscuz nordestino, a gente vai fazer um molho de carne seca
com calabresa. Então o que a gente vai utilizar? A nossa refoga básica da cozinha brasileira, cebola e alho. A gente vai usar tomate, uma pimenta dedo de moça. Aqui eu cortei ela só em rodelas finas e deixei a semente, porque eu quero essa picância. Eu quero que lembre a comida nordestina mais forte. Eu tenho aqui a calabresa, a carne seca, coentro, cheiro verde e molho de tomate desse pronto mesmo, que é o que todo mundo consegue encontrar em qualquer lugar, sem invenção, sem frescura, o molho de tomate pronto. Então, vamos começar a colocar um fiozinho de azeite e fazer a refoga. Vou refogar aqui, até que a cebola e o alho deem uma murchada. Cebola e alho refogada. Agora eu vou colocar nossa calabresa, cortada em cubinhos bem pequenininhos. E vou deixar ela fritar bastante. Calabresa frita, eu vou colocar agora a nossa carne seca. Ela já está salgada e desfiada. Na receita de carne seca com abóbora, tem as dicas de como dessalgar, de como desfiar a carne seca. Então é só procurar no nosso livro que lá tem. Carne seca também já refogada. Agora eu vou colocar nossa pimenta. Aqui fica a gosto, conforme vocês gostam. Vou refogar isso daqui um pouquinho. Vou colocar nosso tomate. Tomate já no ponto. Agora a gente vai colocar o nosso molho de tomate. Essa é uma receita bem prática, rápida. É só refogar tudo. Já deixar a carne seca desfiada, o mais demorado é salgar e desfiar a carne seca. Hoje em dia, em muitos lugares já se encontra carne seca dessalgada e desfiada, então, e o preço relativamente igual da carne seca, com a única diferença para o bem que tem menos desperdício, menos perda por causa da gordura. Então a gente não tem desperdício, o que é comprado 100% utilizado. Então, nesse caso, muitas vezes é mais fácil. Não é em todo lugar que se acha ainda. Em alguns lugares, centros maiores, mercados maiores, já consegue encontrar. Aqui já está praticamente pronto. Eu vou só provar o sal. Aqui eu vou provar para ver o sal. Aqui eu não coloquei sal nenhum porque a gente está usando a carne seca. Então, como ela pode estar um pouquinho mais salgada, a gente prova sempre no final. Então peguei um pouquinho, não precisa de sal. Já posso finalizar. Então aqui eu vou colocar coentro e cheiro verde a gosto. Enquanto isso, o nosso cuscuz está aqui. A gente pode abrir para ver. Coloca a mão, ele ainda está desfazendo. Ó, eu consigo
ainda soltar, ele não está no ponto, então a gente vai aguardar mais um pouquinho. Assim que ele estiver no ponto eu volto para a gente finalizar o prato. Bom, vamos ver o ponto do cuscuz. Ó, fumaça, sinal de tá indo bem. Ó, aqui ele já está no ponto. Ele está macio, não está mais esfarelando, está completamente quente. Esse é o ponto do cuscuz. Então agora eu vou tirar aqui, tomar muito cuidado que a cuscuzeira ela tem um recipiente com água fervendo, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Para finalizar, agora é um risco. Nosso cuscuz ele pode estar muito molinho e eu tentando tirar isso daqui, ele pode ser que ele se desfaça. Normalmente, para se comer, se pega o cuscuz, se desfaz ele no prato e coloca o molho por cima. Ele não é um prato que fica muito bonito, mas ele é um prato que é uma delícia, que é o que importa pra gente. Então aqui, com muito cuidado, vou soltando. Ele corre o risco de rachar. Aqui, lembrando que a gente colocou queijo no meio, então às vezes o queijo ele gruda. Que é o que aconteceu aqui. Consegui achar o ponto. Vamos ver, tem mais um pedacinho grudado. Vai com paciência. Vou colocar isso do lado, reservado para não ter um acidente. Ele está começando, ele está muito fofinho. Ele provavelmente desmanche. E agora a gente pode colocar. Se a gente colocar por cima desse prato, ele está muito sensível, ele está muito fofinho, então ele vai desmanchar. Eu aconselho ou vocês colocarem num richozinho à parte, ou colocar primeiro no prato, ou até colocar em volta. Vou colocar em cima mesmo desse pedaço que já caiu. Ele é muito fofinho, muito delicado esse produto. Lembrando que eu não coloquei sal na massa, porque nosso sal vai vir do queijo que está no meio e principalmente desse molho que tem calabresa, que tem carne seca. Aqui já é o suficiente para apresentação. Vou só limpar o prato mais uma vez, devagar. E esse é o nosso cuscuz nordestino com calabresa, carne seca. Como eu estou dizendo, divirta-se na cozinha, experimentem coisas novas. Até mais!